Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria, mais uma vez, poder estar aqui, podendo deixar uma palavra para você. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida poderosamente. Eu tenho algo da parte de Deus para poder compartilhar com você nessa tarde. Que você possa receber essa palavra, que Deus possa te abençoar poderosamente por meio da sua palavra. Em nome de Jesus, reserve um tempinho para que você possa receber algo da parte de Deus, a qual o poder de Deus venha te dominar e transformar a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus em Juízes, capítulo de número 2, seu versículo de número 10, que diz assim: Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor e nem tampouco as obras que o Senhor fizera a Israel. A Bíblia Sagrada ela vai relatar que após a morte de Josué, que foi um grande líder, um homem temente ao Deus Todo-Poderoso, que reverenciava a presença de Deus, que se curvava, se prostrava, se humilhava diante da presença de Deus, ele, após a morte dele e após a todo o povo daquela congregação, a todo o povo que fez parte daquela geração a qual Josué fez, eles vão morrer, eles vão falecer, e uma nova geração vai se levantar. A Bíblia Sagrada ela vai ser taxativa em dizer uma geração que não conhecia o Senhor. E quando eu não conheço alguém, automaticamente você vai analisar comigo, fica subentendido e claro que se eu não conheço, eu não tenho intimidade. Se eu não conheço, eu não tenho contato. Eu não tenho afinidade com aquela pessoa. Eu não tenho comunhão com aquela pessoa. Então você começa a entender o que Deus ele está tentando transmitir. Levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor. É a palavra de Deus falando, levantou-se uma geração vazia, uma geração sem comunhão, uma geração sem contato, uma geração sem experiência, uma geração sem vida com Deus, uma geração sem relacionamento com Deus. Agora pare e analise comigo. Imagine uma geração sem relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Uma geração que não prioriza e nem anela pela presença do Deus vivo. Agora seja sincero, nós vivemos um momento caótico, nós vivemos um momento difícil, um momento em que o amor de muitos tem se esfriado, um momento em que não se tem mais pregado a palavra de Deus, um momento em que as pessoas elas se tornaram impacientes, insensíveis em ouvir a palavra de Deus. O que as pessoas, uma grande multidão, elas querem ouvir nos dias atuais é uma palavra de autoajuda, é um conselho motivacional, é uma palavra para poder dizer que o negócio, a empresa dela vai dar certo, vai ser um grande empresário, vai ganhar muito dinheiro, se prepara para casa na praia, se prepara para o carro de última geração. Mas vivemos em uma geração tão deplorável, de acordo com um dos grandes estudiosos, pregadores da palavra de Deus, um grande missionário, o saudoso Billy Graham, ele vai dizer que essa é a pior geração e safra de crente que já existiu em todos os tempos. Frase dele, a qual eu aplico aqui e faço você refletir. Seja sincero e analisa tudo que está ao teu redor. Uma geração em que você não se pode mais pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque é uma geração que não conhece a Deus. Uma geração que não tem compromisso com o Senhor. Uma geração que já não tem mais apreço, amor pela palavra de Deus. Uma geração que mais vale ganhar tapinha no ombro, dizer pode ficar do jeito que você tá, que não tem problema nenhum não. Então nessa tarde, meus amados, eu venho compartilhar essa palavra com você, porque muitas pessoas, elas estão fazendo ouvido de mercador.
Muitas pessoas têm ouvido a palavra, mas têm rejeitado, têm desprezado. Mas Deus, Ele está usando os meios de comunicação também para poder usar os seus filhos, os seus servos, para poder ter acesso à tua vida, para poder te dizer que é importante que nós tenhamos intimidade com Deus. É importante que nós venhamos nos humilhar na presença do Deus Todo-Poderoso, porque é o tema central de todos os recados que eu procuro transmitir, porque Jesus está voltando. E se você tiver, se eu estiver, de forma a qual desagrada a Deus, de forma a qual eu esteja desprezando a palavra do Deus Todo-Poderoso, quando Jesus vier buscar a tua igreja, quando Jesus vier buscar um povo lavado e remido, nós não iremos subir. É impossível estar com Jesus Cristo na Nova Jerusalém, no lugar de paz a qual Ele tem reservado para os fiéis, se eu não aprendi a abrir mão da minha carne. Se os meus desejos imorais, profanos, se os meus desejos, a qual a minha carne prevalece contra mim, a ponto de rejeitar ao Deus Todo-Poderoso, eles estão em evidência, eles estão aflorados. É impossível estarmos com o Senhor Jesus Cristo, é impossível dizermos que fazemos a vontade de Deus se a nossa carne nos domina, se os nossos prazeres nos dominam. Então, nessa tarde, por meio da palavra de Deus, eu venho pregar para você esse tema, te fazer refletir, te fazer entender que nós precisamos se aproximar de Deus. Essa geração que vai se levantar, pode acompanhar Juízes capítulo de número 2. Os inimigos vão espancar esse povo. Os inimigos vão fazer esse povo gemer, vai fazer esse povo chorar. Aí olha para o cenário dos dias atuais. Eu estou falando de um relato de um povo que a Bíblia registra de mais de 2000 anos atrás. Aí faz um paralelo para o momento a qual nós estamos vivendo. Uma geração que geme, uma geração que chora, uma geração em que a paz não habita mais dentro dos lares. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, uma geração em que o filho não obedece mais o pai, não respeita. Uma geração que não tem mais o apreço, o respeito, o amor dentro de casa. Por quê? Porque é uma geração que rejeitou Deus. É uma geração que despreza a palavra. É uma geração que está apegada às coisas terrenas. É uma geração que acha que a terra é o céu e que aqui pode gozar dos prazeres, viver os melhores dias da sua vida, a ponto de olhar para o céu e dizer: eu não quero Jesus, eu não quero a palavra. E é por conta disso que o sofrimento ele tem ganhado proporção na terra, porque o segredo da vitória é viver com Jesus. E viver com Jesus, eu não venho te dizer nessa tarde, viver com Jesus não vai te isentar de sofrimento, não. Viver com Jesus não vai te isentar de dor, não. Viver com Jesus não vai te isentar de que um problema ele bata na tua porta, não. Viver com Jesus é Deus te trazer sabedoria e paz em meio à dor, em paz em meio ao sofrimento, fazer você ter consolo, alívio, refúgio no problema qual você está passando. Essa geração aqui, do capítulo 2 de Juízes, eles vão gemer, eles vão chorar, porque vão desprezar Deus. Uma geração sem intimidade, uma geração sem compromisso, uma geração sem obediência, uma geração que distorce a palavra, uma geração que não ama a Deus. O próprio Senhor Jesus vai dizer para os escribas, vai dizer para os fariseus, quando eles vão dizer para Jesus: olha, nós temos por pai Abraão. Aí Jesus vai dizer: se vocês tivessem por pai Abraão, vocês obedeceriam a minha palavra. Vocês teriam compromisso comigo, porque Abraão me obedeceu. Abraão cumpriu o meu propósito. Abraão, ele viu o meu dia e se maravilhou. Aí eles vão dizer: nós temos por pai também, por conselheiro, Moisés. Aí o Senhor Jesus vai dizer: Moisés também não, porque Moisés me obedeceu. Moisés cumpriu o meu propósito. Aí Jesus, ele vai dizer: vocês têm por pai o diabo, porque é ele que se opõe contra mim desde o princípio. Isso é maravilhoso, isso é forte. É a Bíblia que diz: todos aqueles que se opõem à palavra de Deus não têm o Espírito de Deus.
são usados por Satanás, porque é o próprio diabo que se opõe à palavra de Deus. Isso daqui é um recado, tá bom? Para aqueles que dizem que tem o Espírito de Deus, mas despreza a palavra, despreza a Bíblia. Se a palavra confronta contra o ego, ele não quer ouvir, ele não quer aceitar. Se a palavra fala de pecado, ele não quer aceitar. Se a palavra fala de humilhação, ele não quer aceitar. Quem se opõe à palavra de Deus não tem o Espírito de Deus, mas ele está sendo usado pelo próprio Satanás, o espírito do anticristo. Anti significa todo aquele que se opõe àquilo que vem da parte de Deus, todo aquele que se opõe contra o próprio Cristo, contra a vontade de Cristo. Então é um recado para essa geração. Eu venho pregar a palavra de Deus, usar esse meio de comunicação para pregar a Bíblia. Todos aqueles que se opõem à palavra de Deus não têm o Espírito de Deus. Está sendo usado pelo diabo. Estamos vivendo em uma geração em que uma multidão está se levantando para distorcer a palavra e está dizendo que está sendo usado por Deus. Nunca foi. Nunca foi. O discurso é enganoso. Porque quem ama Jesus e quem faz a vontade de Deus, ele se submete, ele se prostra, ele se humilha, ele obedece à palavra, ele prega a verdade, um ponto crucial, pregar a verdade. Porque o único meio do ser humano obter libertação e transformação é através do poder da pregação verdadeira, por meio de Jesus Cristo. Só através da palavra genuína, verdadeira, que o pecador é liberto. E por que pessoas estão entrando dentro de muitas igrejas? Doentes está saindo doente, porque deixaram de pregar a verdade, deixaram de pregar a palavra, deixaram de pregar que se o pecador, aquele que está dominado pelos seus prazeres, pela sua carne, está afastado de Deus, vivendo na prática do pecado, se ele não se arrepender, olha para mim aqui, se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Essa é a verdade. A palavra de Deus que diz que aquele que está na carne, esse não pode agradar a Deus, ele não faz a vontade de Deus e nem o Espírito de Deus está nele. Porque Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Aqueles que estão no Espírito, dominado pelo Espírito Santo de Deus, é que pode agradar ao Senhor. Então nessa tarde, eu venho te dizer, por favor, põe amor nas minhas palavras. Como diz o nosso amado pastor presidente, põe amor nas minhas palavras. Eu não estou aqui para poder te acusar, para te apontar, não, pelo contrário. Eu estou aqui para poder te dizer, a tua alma está correndo perigo. O teu adversário, ele está tentando te enganar. O mundo espiritual, ele existe. A tua visão limitada não permite você contemplar. Mas o mundo espiritual, ele existe, Satanás, ele existe, o diabo, ele existe. E ele vive 24 horas tentando te enganar. Fazer você pensar que a vida que você tá levando tá boa. Tá tudo dando certo, tá legal, de repente você tá com dinheiro na conta, com o carro do ano, com uma casa boa. Mas isso tudo não é suficiente. Você precisa de Jesus na tua vida, porque se a trombeta tocar, Jesus vier buscar a tua igreja, você precisa ser salvo. E distante de Deus, você fica distante da salvação, distante de Jesus. Então nessa tarde eu venho pregar para você, se aproxime de Deus. Eu estou sendo amigo, porque o amigo alerta do perigo. A tua alma está correndo perigo. Você está correndo perigo. Existe um inimigo que ele planejou algo contra a tua vida para te destruir hoje, porque sabe que se tu morrer do jeito que você está, você não vai alcançar salvação. E ele já sabe que ele está perdido. Então ele quer alcançar o maior número de almas e fazer com que o maior número de pessoas venha perder a salvação. Mas nessa tarde, há poder no nome de Jesus Cristo. Ele te ama, está te dizendo, acorde, desperte, eu estou voltando, estou tentando
te enganar. Se o teu pastor não prega sobre o arrebatamento da igreja, ele está mentindo para você. Se o teu líder não prega sobre o arrebatamento, sobre a salvação da alma, sobre a mudança de vida, sobre se libertar do pecado, dos sentimentos carnais que te afasta de Deus, ele está mentindo para você, porque o evangelho de Cristo genuíno, a palavra central é: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Esse foi o tema central da pregação de Jesus Cristo. Minarassúria de Calabaraidioma. Esse foi o tema central. Então, nessa tarde, receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Jesus, ele está te alertando. Você precisa se aproximar da minha presença. Porque enquanto você estiver andando distante, você está correndo perigo. A tua alma está em perigo. Que perigo, Valdeir? A condenação eterna, o sofrimento eterno, a dor eterna. Ah, Valdeir, mas eu já sofro nessa terra. Você não sabe. Você de repente não sabia, mas agora eu vou te alertar. A Bíblia Sagrada diz que para aqueles que estão distantes de Deus, para aqueles que não andam com o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor vier, ocorrerá um dia terrível, um dia de lamento, um dia como nunca antes existiu, um dia de dor, um dia de sofrimento. E é essa verdade que o diabo não quer que você ouça, que esse dia terrível, ele vai vir sobre a humanidade e vai ser sofrimento para todos aqueles que andaram errantes e distantes da presença de Deus. Mas para aqueles que se humilharam, para aqueles que se submeteram à palavra de Deus, vai ouvir da parte de Deus: vinde bendito de meu Pai, para a terra que eu tenho preparado para vós, desde a fundação do mundo. Tomai por herança, comei e bebei desse banquete que eu tenho preparado para vós, um lugar de paz. A dor já não mais existirá, o sofrimento já não mais existirá, a angústia já não mais existirá. É o que Jesus tem reservado para a sua vida. Então, nessa tarde, fique com essa palavra, receba essa palavra, e se assim você quiser e achar que outras pessoas merecem ouvir essa verdade, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, e que o Senhor Jesus vos abençoe nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço a todos, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor.